Vamos ver tudo sobre o gráfico de pontos agora. E lembrando, tá? Se você não sabe o que é essa minha tela aqui, ó, vou passar aqui para nossa tela agora, onde eu vou te mostrar como que faz aí para colocar o gráfico de pontos, etc, tá? Mas se você tá perdido, não sabe o que é essa plataforma operacional que eu utilizo aqui, o nome dessa plataforma aqui é Profit Chart, tá? Profit Chart é a melhor plataforma que existe. Eu vou te falar até algo que pode ser meio contraditório, mas para mim é a melhor plataforma do mundo para fazer trade, tá? Então, que eu conheço, o que tem na minha mente, tá? O que eu já vi dentro de 5 anos de mercado, não existe plataforma melhor que essa, tá? Interessante que aqui do lado, tá? Aqui do lado, se você está assistindo no desktop, no seu computador, vai ter ali os conteúdos adicionais, como eu já falei, tá? E um desses conteúdos adicionais é para você entender sobre corretora e plataforma Profit Chart, tá? Então, se você não sabe nada sobre essa plataforma, não sabe nada sobre o que é uma corretora, tá? Então, isso é muito básico, tá bom? E você precisa aprender. Então, dá o pause nessa aula, clica nesse conteúdo adicional, vai lá e faz toda aquela série de aulas. Depois volta aqui e continua. Mas se você já sabe o que é uma corretora, já tem o Profit Chart instalado na sua máquina, já tem ele configurado, tudo isso eu te ensino nessas aulas de corretora e plataforma, beleza? Qual corretora pegar, etc, tá? Detalhe, muito importante, o gráfico de pontos, até onde eu sei, tá? Ele só tem na plataforma do Profit Plus em diante, tá? Ou seja, pega a Pro de cara, tá? Pega a versão Pro do Profit que você não vai se incomodar. Tanto é que talvez na versão Plus aqui não tenha o Kaji. O Kaji é um outro tipo de gráfico. É lá aquele último gráfico que nós vamos comentar um pouco sobre ele, tá? E vamos falar sobre ele, tá? Então, interessante também que a partir de agora a gente vai começar a entender o que é o gráfico de pontos e você tem que ter noção que tem que fazer os conteúdos adicionais. Se você está no celular, é só rolar para baixo que vai ter todos os conteúdos adicionais, todos os botõezinhos de tudo que eu preparei para você a mais do que essa aula aqui. Essa aula aqui, ela basicamente é a introdução para gráfico de pontos. Mas se você quer realmente ser profissional em gráfico de pontos, tem os conteúdos adicionais. E, cara, eu vou te falar, os conteúdos adicionais que eu preparei de gráfico de pontos é surreal, tá? E depois lá na aula 6, eu vou te ensinar a montar um operacional com todos esses gráficos atemporais. Então, cara, tem que conectar com a gente até o final dessa série, cara, porque vai ser surreal. Bom, vamos ao que interessa, tá? Gráfico de candlestick, vamos falar assim pra ele, ó, bye bye, tchau, tá? Ó, faz um X. Esquece, se você estava até agora perdendo com gráfico de pontos, não sei qual é a sua situação até hoje, mas esquece disso tudo, cara. O que ficou para trás ficou, foi aprendizado, tá? Nada você perde, tudo você ganha, tá? Então, se prepara porque tá chegando uma nova realidade no Day Trade para você agora, a partir de agora, tá? Então é o seguinte, aqui você vai ver sempre o operacional, no caso, quando eu tiver falando gráfico de pontos, você vai ver o nosso operacional hoje da Holy Trader em gráfico de pontos, tá bom? Então, para você entender um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou estar te explicando um pouco mais. Por exemplo, aqui pode estar dando uma entrada de venda, tá? Só que olha a VWAP, tá bom? Nesses conteúdos adicionais, eu te ensino a configurar uma tela basicamente quase igual a essa, tá? Então, depois você vai ter um operacional lá também em gráfico de pontos. Por isso que a fila é o que eu entrego aqui dentro, cara, tá? Então, vamos lá. Eu vou partir do princípio que você já sabe o que é um tique, tá? O que é um tique. Por quê? Porque na aula inaugural eu falei para você estudar o curso obrigatório, o curso adicional em gráficos atemporais, certo? Eu falei para você. Então, se você não fez, volta lá naquela aula. Eu não vai ter os links aqui nessa página, tá? Vai lá e faz aquela lista de cursos que eu preparei. Sempre do lado, quando você está assistindo no computador, tem os conteúdos adicionais, ou no celular, se você está assistindo no celular, rola para baixo, vai ter todos os conteúdos adicionais. Tem que fazer. Se não fizer, cara, não vai entender a próxima aula, tá? Então faz. O professorzinho aqui tá te guiando um passo a passo que poucos fazem o que eu tô fazendo aqui, de graça. Poucos fazem. Isso aqui eu poderia transformar num curso e cobrar muito caro, mas eu não tô fazendo isso, tá? E se eu pudesse te pedir um like aqui, eu te pediria, mas não tem como nessa página deixar um like, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou partir do princípio que você já sabe o que é um tique,
que você já sabe o que, que é 20p, 10p, 15p, né? O 15 é o quê? O 15 é a definição do tique, tá? E o P é o quê? É a sigla para gráfico de pontos que a gente coloca. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou te passar já a sacada, tá? No mini índice, tá? Mini índice que a gente opera, tá? Eu uso o 25p. Eu não baixo, tá? Eu não baixo do 25. Por quê? Porque o índice, ele é um cavalo brabo. Eu sempre falo, cuidado com o índice. Então, aumenta o tempo gráfico para você tirar o ruído, tá? Imagina, cara do céu, operar gráfico de candlestick em mini índice, cara. Eu não sei como é que alguém consegue, tá? Sério mesmo. Aí, por exemplo, se eu baixar o P aqui para 15p, ó, eu coloco o 15 e o P, tá? Isso você aprendeu lá na série de gráficos atemporais, aquele conteúdo adicional da aula passada que eu comentei, tá? Então, olha só, eu coloco aqui, e aqui provavelmente já deve estar dando uma entrada de compra, dado a sua técnica que você faz. Na minha técnica aqui no método GP Power, que inclusive tem um botão aqui embaixo depois se você quiser conhecer o método, tá? Não tá dando entrada. Por enquanto tem pressão de venda, tá? Então quem opera o gráfico só purinho aqui, ó, pode estar tentando imaginar que aqui tem uma linha de tendência, porém não tá enxergando, ó, a força na venda. Tem muita pressão de venda aqui nessa região. Então comprar aqui não é legal. Olha só. Então tudo isso eu já criei, tá tudo pronto, com aulas didáticas aqui sobre gráfico de pontos, que na verdade esse curso aqui é o GP Power, que ele tá apenas R$57, tá? Então tudo aqui eu ensino toda a minha técnica, tá vendo essa linhazinha de marcação aqui, de movimento, tá vendo que aqui rompeu um topo, então, ó, cuidado, aqui ele tá vindo contra uma mínima. Isso tudo eu te ensino dentro do curso GP Power, lá eu te dou mais bônus para você ficar mais profissional em gráfico de pontos. Mas vamos para cá, tem os conteúdos adicionais que são gratuitos também, lembrando, tá? Então, gráfico de pontos, qual que eu opero? O 25p. Tá aqui nessa cara, ó, 25p. Até na minha tela aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aumentar ela aqui. Não consigo. Deixa quieto. Vamos ver se eu consigo aumentar. Não consigo. Beleza. Mas esse cara aqui, ó, que eu coloquei aqui é o 15p. Eu não opero no 15p, tá? Então a VWAP tá vindo contra, que tá ajudando aqui, tá? Tá ajudando. Então quem opera só gráfico puro pode estar fazendo aí um toque, voltou de novo daí aqui fazer uma compra em linha de tendência. Eu não opero linha de tendência, não acho que isso funcione, tá? O que eu dou muito em consideração é a VWAP, a mínima, o ajuste e a máxima que tá perdida lá para cima, tá? Eu levo muito em consideração. Então fazer uma venda aqui, mesmo que tenha pressão de venda, contra a VWAP a gente não faz, a gente sempre faz a favor da VWAP, tá bom? Então, gráfico de pontos, qual que é a peculiaridade dele, tá? O gráfico de pontos, gente, ele é basicamente, a gente fala não candle mais, tá? Candle é coisa do passado, graças a Deus, tá? Aqui no gráfico de pontos a gente chama isso aqui de box, tá? Ou tijolos, tá bom? Isso aqui são os tijolos. Cada um desses quadradinhos aqui, ó, são os tijolos, tá bom? O gráfico de pontos, ele tem uma peculiaridade muito legal, porque ele ao contrário do gráfico de Renko, tá? Ele faz box na lateral. Se você já conhece um pouco de gráfico de Renko, sabe que no Renko, e depois vai ter aulas no Renko, que os boxes ou é acima ou é abaixo, tá? Aí tem pavio aqui, tem pavio aqui, tem pavio aqui, né? E tem pavio aqui. Por isso que eu gosto mais do gráfico de pontos para definição de range. Por exemplo, acima de 4 boxes, eu entendo que isso aqui, cara, operar comprado contra essa região não é legal. Agora, se ele romper essa região, você pode interpretar isso aqui como um típico trade de um rompimento de pivô, se você opera gráfico puro, tá? Se ele fechar assim, olha só o movimento do preço, pá, pum, pá. Isso aqui não é um rompimento de pivô, compra no meio do box, stop aqui atrás, alvo 2 para 1. Lembra que eu falo, sempre tem que ser 2 para 1. O que é o 2 para 1? Se eu tenho isso de risco, eu tenho que multiplicar por 2 lá para cima, tá? Ó, não rompeu, porque aqui tem uma barreira. Tem uma barreira. Na verdade, tem uma mínima aqui. Então, contra isso aqui tudo, a gente não opera. Dentro da minha técnica, eu não operaria comprado nessas regiões. Por quê? Porque eu sei que aqui tem uma mínima. Eu sei que aqui tem uma média de 20 vindo contra. Eu sei que tem um ajuste. Então, cara, operar para pegar poucos pontos eu não gosto. Eu gosto de operar para operar bem,
tá? Então, eu opero daqui para cima comprado e daqui para baixo vendido. Ou seja, eu já defini o meu range aonde eu não vou operar. Então, tudo isso aqui, o preço pode ficar o dia inteirinho aqui. Pode ficar o dia inteirinho aqui. Eu não vou fazer absolutamente nada, tá? Mas vamos lá para o gráfico que eu gosto, que é o 25P, tá? Ó, se você quer diminuir o tempo gráfico do gráfico de pontos, você pode, tá? Mas o ideal é que você diminua no máximo até o 15P. Abaixo do 15P não é legal. A não ser que você tenha aí uma técnica de scalper. Eu não gosto de scalper porque é pegar pouca pontuação e assumir e sempre assumir muito prejuízo, né? Normalmente aqui tá dando um padrão, tá? E os scalpers fazem o quê? Bota o stop aqui, compra aqui e pega um takezinho assim pequenininho. Então, cara, olha o tamanho do risco pro tamanho do retorno que tem, tá? Ah, mas tem a taxa de acerto que é altíssima. Só que quando acerta muito, mas quando perde pouco, digamos, né? Mas quando perde pelos tantos de acerto que tomou, que ganhou. E daí vai tudo abaixo, todo o seu trabalho. Além de que você tem que ficar fazendo trade a toda hora. É muita loucura, tá? Então, para mim, eu levo muito em consideração essa questão de analisar. Pô, olha só isso aqui tudo, tá? É um trade de paciência. Isso eu ensino dentro do GP Power, tá bom? Então aqui, 25P para mim não tá dando nada no meu método, tá bom? Então o gráfico de pontos ele tem a outra peculiaridade, que é o seguinte, tá? Que eu já falei, ou ele tem o pavio embaixo, ou ele tem o pavio em cima, tá? O pavio pra gente diz muita coisa, tá? Então é como eu falei, essa é uma aula de introdução, tá, gente? Aí o conteúdo adicional vai te levar para um outro nível de gráfico de pontos. Essa é a ideia dessa série, tá? Dessa série com 7 aulões. Vai te levar para outro nível o conteúdo que já tá pronto. Já tá tudo lá no YouTube, pronto, tudo prontinho. Todos os conteúdos que eu colocar aqui dentro da plataforma, dentro do nosso site, em todas as páginas das aulas, é um conteúdo introdutório para te levar para um conteúdo mais denso, mais avançado, que são os conteúdos adicionais que tem ou aqui do lado, se você está assistindo no desktop, ou aqui abaixo, se você está assistindo no celular, tá? Então, não sei de gráfico de pontos, Cris. Fica na aula aqui na página, no nosso site, onde eu tô te dando um overview do gráfico de pontos. Depois que você pegar o overview, a aula acabar, você vai para os conteúdos adicionais. Fez os conteúdos adicionais, coloque em prática, porque eu sei que lá, principalmente agora no gráfico de pontos, você vai ter 2 cursos a mais de conteúdo adicional, ok? E dentro desses cursos tem operacional já montado para você, quase igual esse aqui, não é igual o GP Power. O GP Power é outro nível, tá? GP Power ele é um curso que eu comercializo por apenas R$57, tá? Daí, se você quiser também ter acesso, tem um botão azul aqui. Se você tá no celular, rola, vai ter o botão azul. Método GP Power. Ou aqui do lado, método GP Power, tá? Então, é muito barato pro tanto que eu entrego de coisa aqui dentro. Eu entrego regra de coloração, eu entrego essas barras aqui que te ajudam muito, tá? Aqui não tinha venda, então eu vou te explicar lá dentro quando que é venda, quando que não é, quais são as melhores operações, quais são as piores, como interpretar o preço, a movimentação, tudo isso a mais, tá? Do que eu entrego nos conteúdos adicionais. Então aqui, cara, realmente não tá dando uma operação, aqui a gente tem um fundo, tá? Para mim operar vendido, não tem uma operação de venda ainda, tá? Nem de compra, então tem que esperar. O mercado, ele é pros pacientes e não pra galera que é acelerada. Quem não quer esperar, sabe o que que faz? Acaba se ferrando e fazendo o quê? Sabe o quê? Pega e baixa o tempo gráfico para 10p, tá? Por exemplo, tá? E daí se mata de operar. Ah, Cris, mas olha só isso aqui no 10p, ó. Olha só esse range que tinha aqui. E aí quando rompe, eu comprei aqui, ó, e botei stop aqui. Também dá. Muito melhor do que baixar o tempo gráfico para 1 minuto lá nos gráficos de minutos, né, gente? Vamos falar isso, tá? Vamos falar isso. Já é muito melhor. Só que, cara, concorda comigo que quanto menor o tempo gráfico, tá? Mais ruído vai ter. Por exemplo, agora você vai querer operar comprado aqui se romper, certo? Mas pode ser que você tome um stop porque no gráfico maior tá te dizendo ao contrário. Então, lá na aula 6, eu vou te ajudar, tá? A montar um operacional muito show de bola para você enxergar o macro, o médio e o micro, uma visão macro do gráfico maior, uma visão mediana de um gráfico médio e uma visão pequena de um gráfico pequeno. Para daí sim, num gráfico pequeno, você falar, não,
Aqui é compra realmente, porque no gráfico médio tá dando compra e no gráfico maior tá dando compra. Velho, isso aqui que eu tô te entregando é surreal, de graça, tá? Vale ou não vale um like? Pena que não tem onde deixar like aqui na nossa página, né, gente? Mas então, cara, é surreal. O gráfico de pontos é muito legal, tá? O gráfico de pontos, tá? Ele também ele é demarcado pelo range, tá? Ele não considera o pavio para fechar, tá? Ele considera o corpo. O que é o corpo? É o corpo, tá? Isso aí você já deve estar careca de saber o que é o corpo. É esse aqui sólido, né? Esse é o corpo. O box basicamente, o box que eu falo é esse cara aqui. Sempre que eu falo box, esse cara aqui. O pavio, ele no gráfico de pontos, ele te mostra a rejeição. Olha só. Tem muita rejeição aqui, ó, empurrando para cima. Aqui teve uma também, tá? Mas tem muito mais embaixo do que em cima. Ó, outro insight que você tem que levar em consideração para gráfico de pontos, tá? A quantidade de pavio que tem mais embaixo, ó, mais embaixo do que em cima. Mais embaixo do que em cima, ó. Até veio, desceu, mas foi e subiu. Mais embaixo do que em cima. Tanto é que agora ele rompe, tá vendo? Outro tipo trade de rompimento de pivô, ó, bateu, bateu, aqui compra, stop aqui embaixo e vai ser feliz. Fechou uma barra, faz parcial, puxa pro zero, tá? Vai ter em alguma das aulas que eu vou te mandar, tá? Lá no seu WhatsApp e no seu e-mail, tá? Olha aí, ó, já deu uma parcial, stop 0 a 0. Olha só. Só com gráfico puro, cara. Só com gráfico puro que fica muito mais fácil do que um gráfico de 1 minuto. Vamos colocar 1 minuto aqui só para ver o que tá acontecendo. Olha só. Olha, ó, sem contar que no gráfico de 1 minuto você tem o tamanho do stop. Olha só o tamanho do stop que é. Você já comprou errado no gráfico de 1 minuto. Concorda comigo? Que a compra foi aqui no gráfico de 10p, eu acho que foi que a gente colocou. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a ferramenta e eu vou lá pro 10p. Um gráfico pequeno no 10p já, tá? E vou marcar. Eu vou marcar, cara, porque eu sou chato, porque tem muita coisa que a galera ainda fica desconfiada, né? Eu vou copiar e vou botar aqui embaixo. Ó. Quantos pontos dá isso aqui de stop, tá? Sendo que dá 90 pontos, tá? Sendo que você já pegou um takezinho aqui de 60 pontos, parcial stop pro zero ou pro ponto de cobertura menos 60 aqui, tá? Isso é avançado, eu ensino dentro da mentoria Holy Force. Digamos que você fez uma compra, por quê? Porque aqui era um pivô, ó. Bateu, ó, devolveu tudo, tá? Mas você já tá sussa, tá vendo que gráfico menor é mais ruído? Olha só, porque aqui eu tenho uma mínima. Uma mínima, eu não posso comprar contra ela. Eu não faria essa compra, só que eu tô falando que quem opera gráfico puro faz isso, tá? Agora vamos lá pro gráfico de 1 minuto. Percebe que a compra de rompimento de pivô no gráfico de 1 minuto estaria aqui? Estaria aqui? Olha tanto de recuo, 160 pontos que você já tomou. No gráfico de... Olha o calendário econômico aqui. No gráfico de 1 minuto, você já tomou stop, cara. Porque o seu stop tá aqui atrás, ó. Olha aqui, pavum. Paviuzou e foi. É isso que eu detesto no gráfico de minutos. Por isso que há 3 anos atrás, graças a Deus, eu conheci esse gráfico de pontos. Que ele me tirou desse ruído. Porque olha só, é um trade... Olha só, ele veio, tira a galera toda, daí ele vai de novo. Olha só, gráfico de minutos é o gráfico mais manipulado que existe no mercado, gente. Presta atenção, meu querido, minha querida. É o gráfico mais manipulado que existe. E por que que tem tanto trader... Agora eu vou abrir a caixa preta, tá? Porque tem muita gente que não fala. Como eu tô no meu site, na nossa página exclusiva, privada, eu vou falar. Os traders de corretora operam gráfico de minuto para trazer dinheiro para a corretora. Exatamente. Exatamente isso. Eles operam gráfico de candle só para trazer dinheiro para as corretoras. Porque eles sabem que a galera vai quebrar a conta. É o que eles mais querem, que a galera não ganhe dinheiro. Que eles quebrem as contas, que eles voltem, quebra a conta, volta, quebra a conta, volta, com mais dinheiro, com mais dinheiro. E outra, né? Se você parar para analisar, os traders de corretora ensinam muito mais scalp do que fazer aquele trade de paciência. Por que mais scalp? Porque é o que traz mais corretagem para eles. Quanto mais você opera, mais corretagem tem. Agora fecha a caixa preta, né? Porque eu já falei muito. Olha só. Gráfico manipulado, veio, pô, tirou. Agora, se a gente vai para um gráfico de 10p, que é um gráfico menor e eu não opero, tá? Vamos fazer o estudo aqui certinho. Onde é que foi a minha entrada antes? Foi aqui. Cadê? Foi exatamente aqui nesse cara aqui. Esse cara aqui corrompeu, ó. Corrompeu. Eu entrei aqui, fechou um box, eu já faço parcial. Meu stop que tava aqui, vem
pro 0 a 0. Então, sair no 0 a 0 nessa operação. Ok? Agora, pensar em comprar aqui de novo, cara. Olha só, rompeu tudo isso aqui. Olha lá, ó. Ó, agora que as minhas regras de coloração estão entrando na jogada, tá vendo? Agora que elas estão começando a dizer compra, tá? Num gráfico menor, eu nem quero colocar mais, tá? Mas eu vou lá pro 25p, porque é um gráfico que eu gosto. E ele já acabou rompendo aqui, ó. Ele tá fazendo, olha aqui. Se você parar para analisar o movimento do preço, é muito mais simples, tá? De identificar isso. O que ele tá fazendo aqui? Tendência de alta. É muito mais simples o gráfico de pontos. Então, eu posso fazer uso de uma linha de tendência aqui, ó. E ficar operado comprado aqui, ó. Pá, bateu aqui, comprei. Bateu aqui, comprei. Só que isso é price action purista. Agora, como é que eu vou comprar aqui nessa região se eu opero com gráfico puro? Se eu tenho um ajuste aqui. Entende? Agora tá complicado. Mesmo que o preço desse e volte, tá complicado porque eu tenho um ajuste aqui. Então, por isso que eu falo, cara, bota o ajuste. Porque depois você pode pesquisar um pouco mais sobre ajuste lá no nosso canal do YouTube. Tem bastante coisa sobre ajuste, tá? Pesquisa aqui. Ó, como é que coloca o ajuste? Botão direito, inserir indicador. Agora você digita ajuste no Profit. Aí vem Prior Code ajuste. Coloca ele ali. Insere, ok. Tá aqui ele. Como é que eu vou comprar contra ele, cara? Eu tenho que esperar romper, tá? Só que percebe que aqui eu tenho um range de novo. Lembra do range que eu falo? Por isso que eu gosto de gráfico maior. Porque quanto menor o gráfico, mais rangezinho eu vou ter. Mais coisa, mais ruído. Então, pô, se eu sair do gráfico de candlestick para sair do ruído, por que que eu vou entrar num gráfico de pontos para baixar tanto o tempo gráfico para eu ter tanta loucura também? Entende? Então, cara, se você quer colocar o 22p também é muito bom. O 20p também é muito bom, tá? Ó, até no... Olha que loucura. Ó, se você opera só gráfico puro, você viu que isso aqui era um range, tá? Vamos fazer o range certinho aqui com uma ferramenta que eu gosto aqui, que é essa ferramenta de canal. Se você opera rompimento de pivô, olha só. Você tem esse range aqui, tá? Olha que loucura. Aonde está o rompimento de pivô? Tá aqui. Compra, stop curto, não lá embaixo, tá? E take no ajuste. Pô! Tem gente que ainda aumenta a mão aqui, ó, nesse padrão de 3 aqui. Aumentou a mão, faz parcial, sai fora com, vamos falar, 70% da sua mão, tá? Faz parcial, puxa o stop 0 a 0. Se botou aqui, eu não sei onde é que você bota, tá? Entrou, parcial. Com alguma técnica que você usa aí, ah não, eu vou fazer parcial em 100 pontos. Fez parcial com 70% da sua mão. Bota pro 0 a 0. Botou pro 0 a 0, né? Botou pro 0 a 0 a operação. Olha que simples e objetivo que é o gráfico de pontos, cara. O gráfico de candlestick tem aqueles ruídos louco ali, maluco, tá? Agora, fez um outro padrão de 3. Se eu já peguei, botei pro 0 a 0, se eu entrar com 30% da minha mão anterior, tá? O meu médio vai subir para cá. E aí você sobe junto o 0 a 0. Você vai ficar mais próximo do preço, mas você vai estar com uma mão maior para subir até o ajuste, entende? Então isso é um pouco mais avançado, tá, gente? Mas quem pegou com, sei lá, um contrato e levou até o ajuste, 520 pontos, gente. E ele vai subir, porque a regra de cor aqui, tudo aqui tá me falando que é compra. Então, qual é a probabilidade? Qual que é o alvo que ele vai? Ele vai lá naquela máxima lá, ó. Eu tenho uma máxima lá em cima. Então eu tenho um baita de um trade aqui, ó. Tá? Pra mim ainda não tem trade no método Holy Force, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do método Holy Force aqui. Só pra você entender. Que são... e com isso a gente já começa a acabar a nossa aula aqui, tá? Começa a acabar, é muito legal isso, né? Mas a gente já tá indo pro fim da nossa aula agora. Eu só vou te mostrar o método Holy Force na prática, tá? O método Holy Force me diz que eu só posso operar comprado a partir daquele topo lá de cima, da última movimentação, a última pernada, tá? Então, eu até agora não tenho compra. Não tenho compra. Ó, tá vendo? Olha todos os gráficos que eu uso no meu dia a dia. Não é lero aqui pra te fazer acreditar em alguma coisa. Eu faço todo dia. Ranking Ash. Olha aqui, ó. Ranking Ash, Momentum, KG, Range, Renko e gráfico de pontos. Eu tenho 5 vezes mais chance do que você de acertar um trade. Porque eu enxergo de 5 formas diferentes.
Na verdade, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com um momentum aqui, que são indicadores de aceleração, que me dizem, cara, tá forte a compra. Aí eu, quando tem um parâmetro de compra no gráfico, aí eu compro, ok? Então, esse é o método Holy Force completo, certo? Vamos voltar lá agora para os nossos testes aqui. E vamos abrir aqui. E com isso, a gente já não vai mais ficar enrolando nessa aula aqui. Na verdade, a gente não está enrolando, a gente está tendo um conteúdo bom, tá? Porém, agora, olha o gráfico de range aqui, ó. Como ele é bonito. Ó a rejeição que ele mostra, ó. Só o gráfico de range. E aí eu já faço uma introdução para a próxima aula, tá? Que a gente vai aprender sobre o gráfico de range, como que ele se movimenta, tudo mais, tá? Então, qual é o tema de casa? Se você está no celular, rola para baixo, vê todos os conteúdos adicionais, vai ter os botõezinhos ali, clica, você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. E eu também te convido para fazer parte do nosso método GP Power, tá? Que é muito legal, só que é em gráfico de pontos, tá? Eu vou colocar aqui o 25P, tá bom? Olha as entradas que deram ontem. Pô, tá? Aqui, ó, outra entrada rompimento pivô, outra entrada aqui. Aqui não teve trade, tá? Isso eu tudo explico aqui, ó, rompeu, pô, tá? Aqui tinha um caixotão, rompeu. Só nessa primeira e nessa segunda você já faz a sua meta, não precisa continuar operando o resto do dia, tá? Isso eu ensino muito os nossos alunos do GP Power a fazer, tá? Então também eu deixo o convite, o botão azul aqui do lado, o rola para baixo, é o botão azul, o operacional GP Power, se você tiver interesse, é apenas R$57. E você pode fazer em 12 vezes de 5,76, eu acho. Cara, 5,76 não vai fazer diferença na sua vida, tá? 5,76 você gasta com qualquer chiclete no mercado. É sério. E aqui você vai ter conhecimento de valor e que funciona. E funciona, certo? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. E a próxima aula a gente vai estar falando sobre o gráfico de range e vai ser muito legal. Então, daqui a um dia eu vou estar te enviando lá no seu WhatsApp. Não me bloqueia. Eu não vou ficar te incomodando, é só realmente para te mandar os conteúdos adicionais das aulas. Todos os conteúdos que tem aqui, eu sempre vou estar te mandando também para ficar documentado no seu WhatsApp, caso você perca o acesso dessa página, ou ela até mesmo caia, ou mude os links aí, você tenha os conteúdos adicionais à sua disposição lá no seu WhatsApp, tá? Então já deixa nosso WhatsApp lá marcado como confiável, para não bloquear a gente, fica sussa que nós não vamos fazer spam com você. É só para enviar os conteúdos das aulas. Beleza? Então, a próxima aula é daqui a um dia. E se prepara, porque a aula 6 é fenomenal.